Alô, pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E o Show Mais desta noite leva um número espetacular de 2.000... Nossa, eu não estou nem acreditando. 820. 2.820. Estamos caminhando lentamente, porém a passos firmes para o nosso 15º ano no ar. E isso não é brincadeira, mas centenas e centenas de temas, milhares de entrevistados que aqui vieram declinar sobre suas especialidades. Participem do programa, graças a vocês, nós estamos esse tempo todo no ar, pelo contato @tvmaisabc.com.br. Você pode assistir também e participar pelo Facebook, que é facebook.com/tvmaisabc, cuidado com o mais, é por extenso, MAIS. Você pode sugerir tema, você pode sugerir convidado, você pode fazer perguntas sobre o tema que você está vendo e ouvindo agora, nesse momento, você não sabe ainda qual é, mas vai saber já já. Hoje nós vamos falar sobre condomínios, vida em condomínio, vida em sociedade, não é? Porque o condomínio é uma sociedade, aliás, é uma república independente ou dependente demais. Para tal, nós estamos recebendo a doutora Rosana Figueiredo Lino, que é especialista em direito imobiliário. Doutora Rosana, muito boa noite, obrigado por ter vindo. Prazer em recebê-la. Eu que agradeço o convite, o prazer é meu. Doutora Rosana, muitos problemas dizem que daqui a alguns anos, né, não vai demorar nem tanto, não haverá vida fora dos condomínios, não é? Porque as casas vão cada vez mais se verticalizando. Lentamente, tudo está mudando. Onde tem 8, 9 casas, surge um arranha-céu. Exato. Não é? Legal por questão de segurança, ruim porque onde se aglomera tantas pessoas, cada um pensa do jeito, é uma regra básica, cada condomínio tem um protocolo, votado por eles mesmos, Exato. né? Como é que funciona essa mini-república? É bem difícil se organizar realmente na vida em condomínio. Mas um grande problema que eu costumo dizer que existe é o próprio condômino. Por quê? O condômino, às vezes, ele se omite em não participar das assembleias, ele se omite em não conhecer a convenção condominial, ele se omite em não conhecer o regimento interno. Então, um grande problema do condomínio é o próprio condômino. Ele não quer participar. Não quer participar, mas quando tem que fazer crítica, no momento de fazer crítica, faz crítica também de forma errada, não sabe a quem recorrer, não sabe se está no seu direito de fazer aquela crítica ou aquela sugestão, porque não conhece das normas internas do condomínio. Então, um grande problema realmente do condomínio é o próprio condomínio. Que são muitas, né? É lógico que existe a constituição do condomínio, mas muitos casos acontecem fora da regra do jogo, que devem ser dirimidos, não é? Por um comitezinho nessas reuniões, não é? Que tem que ser votado tudo, não é? Tem que ser votado. Não é tudo que tem que ser votado, depende do tipo de decisão, mas existe a convenção condominial, que lá vai estabelecer as regras gerais. Ela é anual, ela é mensal? Ela é uma convenção fixa, é difícil que seja mudada, mas ela pode ser mudada também. Geralmente, quando da instituição do condomínio pela própria incorporadora, ele já institui o condomínio, já fixando as regras básicas, e depois cada condomínio faz o seu regimento interno, fazendo adequação, ou até mesmo fazendo modificação dessa convenção condominial. Então, na verdade, a convenção condominial ela é muito parecida na maioria dos condomínios, o que vai mudar é o regimento interno de cada condomínio, é que vai regular como que as relações lá dentro devem ser realizadas. Então, o que diz respeito à vaga de estacionamento, aos animais, as crianças, exatamente. Ao barulho, exatamente. As questões de dívidas, né, dos débitos de condomínio. Então, é dentro do regimento interno que isso vai estar constando. Quem está devendo, quem não está devendo. Ainda quem está devendo é dividido essa dívida pelos outros condôminos que pagam? Exato, porque num condomínio você tem a obrigação de fazer o rateio das despesas. Então, quem não paga fica em débito e aqueles que estão pagando vão suportando as despesas do condomínio, normalmente, porque não pode parar de pagar. E como é que é feito isso daí? Automaticamente, porque aqueles que estão pagando vão chiar por estarem pagando um a mais. Sim, aí o que cabe é o condomínio, o síndico, se for o caso, fazer uma ação de cobrança daqueles débitos para poder
recompor o valor das entradas do condomínio. Então, o síndico tem que fazer alguma ação, ou judicial, ação de cobrança, ou então uma ação de execução, para poder reaver aqueles créditos. Agora, se fôssemos elencar, né, uma tabela de prioridades, de problemas que são tantos, né, aonde estaria o setor criança, cachorro, segurança, vaga de garagem, coleta de lixo reciclável, enfim, são N. São todos os problemas. O que a gente costuma dizer que dá mais problemas são os 5 Cs, que nós costumamos falar em direito imobiliário, que diz respeito à criança, a cachorro, criança, cachorro, o carro, a cobrança também, porque a cobrança também é um grande problema que os condomínios vêm enfrentado, inclusive com a venda, às vezes, desses créditos para empresas que estão comprando essas sessões de crédito, então tem uma série de consequências jurídicas aí também. Então, esses são os maiores problemas. Falta um C aí. Falta um C. Então, vamos lá. O cachorro... Criança, cachorro... o carro... Cobrança, carro... Cobrança. E o último, que é... Qual que é o último C? Deve ser importante. Deve ser importante, mas daqui a pouco eu vou lembrar o último C. Vai lembrando no decorrer do programa. Exatamente. Criança, por exemplo. Criança é criança. Criança é criança, exatamente. Não é? Não são todos que têm a mesma visão de uma criança, assim como não são todos que têm a mesma visão dos animaizinhos, de vaga de garagem. Tem gente que quer ter suas prioridades, não é? E a vida de condomínio deve ser, acima de tudo, democrática, né? Democrática, tem pessoas que não têm crianças e acabam não entendendo muito bem como é o funcionamento disso. O que é importante com relação às crianças? A educação a gente sabe que vem de casa. Então, tem que orientar as crianças de como que é o funcionamento do condomínio, né? As áreas que elas podem utilizar para brincar. Até tem uma situação bem interessante que eu vi uma vez um síndico fazendo uma sugestão de colocar um síndico mirim, uma criança de 12 anos, 13 anos, e que participe das atividades junto com as outras crianças e acaba sabendo das necessidades daquele grupo e leva para o síndico o que está acontecendo, os problemas, as sugestões, tudo mais. Então, esse síndico mirim acaba ajudando na administração do condomínio. Mas quando tiver que apontar quem quebrou o vidro, por exemplo, da sala de estar lá embaixo, vai ser ele que vai falar? Alguém vai apontar que quebrou, e aí tem sistema de monitoramento. Que não o síndico júnior, senão vão colocá-lo em maus lençóis. Vão colocar em maus lençóis, mas ele sim, ele pode levar informação. Na verdade, não é nem a questão só da punição, é a questão da orientação, né? Porque se a criança tem um problema, ela leva para o síndico vai dar uma resposta. Agora, domingão, maior sol, todo mundo na piscina do condomínio e no 214 chegaram visitas com crianças, tudo que estão loucas para dar um mergulho. As visitas podem participar da área de lazer, jogar bola, se jogar na piscina, sem exame médico, sem nada? Na legislação não tem disciplinado se pode ou não pode fazer. Por isso que eu digo que tem que conhecer o regimento interno. Se ficar estabelecido que pelo pode regimento variar, interno, cada condomínio vai estabelecer a sua própria Tem condomínio que vai poder receber as visitas, tem condomínio que não. Tem condomínio que não vai aceitar, vai depender do que o próprio condomínio estabelecer, né? Porque vai colocar as regras no regimento interno, aquelas que o próprio condomínio vai sugerir. Por isso a importância da participação do condomínio no momento de uma votação, de uma sugestão, de uma modificação do regimento interno. Então, tem regimento interno que prevê a participação, que autoriza a participação do convidado nas piscinas e nas áreas comuns, e tem regimento interno de condomínio que não permite. Eu estou fazendo as contas aqui do C, estou querendo, enquanto converso com você, achar o outro C, mas a minha prática no assunto não permite. Mas eu descobri uma coisa, né? O C dos cachorrinhos, né? Uns querem ter mini pinchers, outros querem ter bulldogs, ou cada um quer ter um tipo de cachorro, tá certo, não é? Mas deve ter um limite de tamanho, de peso, não é? Se a pessoa tem condição de ter, porque ter é a coisa mais linda do mundo. Agora, tem cachorrinho que fica preso no apartamento o dia todo, que todo mundo está trabalhando. Exato. E fica latindo, coitado. O menos culpado aí é o animal. O menos culpado é o animal, realmente. Também na legislação não existe uma determinação de qual é o tamanho e o porte do cachorro que pode ter no condomínio, não. Isso vai estar regulado no regimento interno. Você não pode interferir no direito de propriedade do condômino. Então, tem que usar o bom senso para saber. Não adianta colocar 15 cachorros num apartamento de 37 metros, porque vai ser meio complicado. A questão do cachorrinho ficar latindo enquanto o dono não está, é uma situação muito delicada, porque acaba beirando a situação de maus tratos.
Então, O os maus abandono. tratos... Exatamente, a situação de maus tratos. Então, Abandono de incapaz ainda, porque ele não pode preparar a comidinha sozinho. Exatamente. Então, às vezes o cachorro está com sede, o cachorro está com fome, está se sentindo sozinho. Então, tem uma situação de maus tratos até que incorre o próprio condômino num crime de maus tratos, né? Então, tem que tomar muito cuidado também o próprio condômino. Como que ele está administrando esse cachorro? Agora, quando a doutora citou o C de cachorro, que é um dos Que é o 5 C de Cs, cachorro. não é? Eu ouvi uma risadinha de longe dos gatinhos. Dos gatinhos. Estamos fora, estamos fora. É a mesma Eles não- situação, porque e os eles pássaros? são diferentes, né? E os pássaros também é a mesma coisa. O gato, se ele estiver trazendo algum problema para o condômino, Que é difícil, porque eles são super quietos. eles são né? super quietos, mas ele não tem só o problema do silêncio. O animal, ele pode trazer um problema de risco à saúde do condômino. Mas aí nós estamos falando de posse responsável. Posse Tem de ter as responsável. vacinas, tem de ter tudo, mora em condomínio ou não mora em condomínio. Exato. Isso já é diferente, é um outro Inclusive aspecto. tem até condomínio que estabelece que o dono tem que apresentar A as carteirinha, carteirinhas de perfeito, vacinação do perfeito, animal. não resta a menor dúvida. Mas não é todo condomínio que tem Também dessa... não é. Exatamente. E não é todo proprietário que é responsável. A gente quer Exatamente. ter, mas não quer ter ou não quer ter esse trabalho ou não quer gastar dinheiro, porque Exato. animalzinho dá despesa. Exato. Não é deixar o animal ao abandono. Exatamente. Tem que cuidar a posse responsável desse animal, para que ele não tenha sofrimento, que o animal não sofra e que também não traga prejuízos para os condôminos. Com né? certeza. Cortar as unhas do animalzinho, porque o barulho, né, da unha do animal andando em cima, para quem não conhece, não entende que aquilo é incômodo. Mas para quem está embaixo, sabe que aquilo incomoda demais. Agora, sabe o que eu fico me perguntando, doutora? Será que a engenharia ainda não descobriu algo que isole de uma maneira mais eficaz a divisão dos andares, né? Porque é uma reclamação de salto alto, de barulho, disso, daquilo. Eu tenho certeza que sim, mas aí nós entramos, acho que, numa questão de custo alto, né? Se pensar nos Estados Unidos, o sistema ainda é muito mais agravante, porque eles têm aquelas placas, é um outro sistema muito mais rápido da construção, eu acho que acaba lá sendo mais grave do que no Brasil. É só uma questão de custo. Mas tem possibilidade de fazer vedação, né? Empresas de engenharia dão uma solução para esse problema. Agora, tem muitas vantagens e tem muitas desvantagens. As vantagens, você pode morar numa localidade melhor, não é? A apresentação de sua casa é o todo do condomínio. Você recebe um parente, você tem piscina, você tem isso, tem aquilo. Vamos pensar que você ganhou na loteria, não é? Em compensação, tem o condomínio, que cresce a olhos vistos. Ah, eu não pago aluguel, eu comprei um apartamento. Sim, quanto você paga de condomínio? Eu pago 3.500. Ué, então você não escapou do aluguel. Não escapou do aluguel. Você tem uma contrapartida, né? Que são esses condomínios, então, eles acabam trazendo uma Tem o retorno. fator segurança, que agora também está mudando um pouco de conotação, né? Porque o que está se assaltando de condomínio... Nós estamos falando de condomínio vertical, mas serve os horizontais Serve os horizontais também. Não é? Sim, que sim. tem outros tipos de problemas. Já não tem problema de garagem. Pode ter problema de garagem também, né? Às vezes o próprio vizinho, num condomínio que condomínio de casas, né? O vizinho do lado acaba deixando o carro estacionado. Que não então, pode. problema vai ter. Tem condomínio, tem vida condominial, vai ter problema. Não, tem gente. Tem gente, vai ter problema. Vai ter rolo. Vai ter rolo, exatamente. Vai ter rolo. Né? Então, qual é o nosso objetivo aqui ao entrevistarmos a doutora Rosana Figueiredo Lino? Transmitir para vocês a capacidade que cada um tem de resolver determinados problemas, de aceitar outros problemas, não é? Ah, minha vizinha tem um cachorro, eu não gosto do cheiro. Aí também como é que faz? A não ser que ela não dê banho no cachorrinho. Mas aí tanto faz ser condomínio, ser casa, tem problemas que são insolúveis, a não ser que o ser humano contemple o problema. Isso, aí já entra o bom senso, né? O que não Exato. tiver estabelecido na convenção condominial, que não tiver estabelecido no regimento interno, tem que ter bom senso. Porque eles não vão pôr nessas resoluções que a doutora está falando, tem de dar banho no cachorro toda semana. É óbvio que tem. Mas não vai ter como prever todas as situações. Não. E aquilo que não for possível prever, tem que usar o bom senso, né? Mas antes de tudo, eu reitero, tem que conhecer a convenção, tem que conhecer o regimento, participar, exatamente, porque a pessoa não participa das assembleias, depois ela quer dar opinião, quer fazer crítica, perdeu a oportunidade, ela vai ter que se subrogar naquela decisão que foi tomada. E saber bem a diferença de um condomínio vertical, do condomínio horizontal, de uma casa comum, como se morava antigamente, não é? Na questão de segurança também.
Questão de segurança, exatamente. Aliás, a conscientização é muito importante, mas vocês estão morando num prédio de 25 andares, todo mundo tem de participar na questão de não deixar chuveiro ligado, não descuidar da panela de pressão, isso e aquilo, porque o perigo depende de todos os moradores. Exatamente. O do 85 deixou o gás ligado. Pelo amor de Deus, não pode. Exatamente. Então, a preocupação é coletiva. É coletiva. Se você opta por ter uma vida condominial, você realmente tem que pensar na outra pessoa, Exatamente. né? Tem que ter bom senso, porque às vezes o seu vizinho também está passando por uma situação temporária e aquela situação temporária está te incomodando, mas dali a pouco aquilo pode passar. Então dá para tolerar, e ser tolera. solícito também, Exato. participativo. Participativo. Né? Nós vamos chamar o intervalo, já já a gente volta. Esse tema é apaixonante, porque acaba sendo e tendo bases filosóficas, bases até religiosas. Sim. Tem gente que acende vela, sabe? Mas precisa ver onde você vai acender a vela, tem que ter o lugar certo. Não é? Seja qual for a sua religião, mas num condomínio, aliás, em qualquer lugar. Em casa, condomínio vertical, horizontal, precisa ver bem onde você vai fazer o seu altarzinho. Bom, já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta no Show Mais. Aí descobrimos, a doutora descobriu qual é o C faltante. Então era cachorro, criança, cano que dá um trabalho. Entrou pelo cano. Por que essa expressão? Porque cano, vou te falar, pregou alguma coisa fora do... Porque eles não mandam também a planta hidráulica, né? Tinha que fazer parte numa transação. Aliás, você que vai comprar apartamento, casa, pede a planta hidráulica, a planta elétrica, um laudo de engenheiros. Vistoria de entrada. Você está comprando uma fria, compra, cai tudo, pega fogo e tudo. Calote é o outro C e carro. Carro na questão de vagas, calote na questão condominial, de pagar ou não o condomínio, e o cano na questão de entupimento. Dá muito problema? Dá cano? muito problema. Por quê? O condomínio ele acaba não identificando se aquele vazamento é de responsabilidade do condomínio ou se é de responsabilidade do seu vizinho de cima. Então, tudo ele se reporta ao síndico e toda a responsabilidade ele quer sempre jogar para o síndico. O síndico fica com um problemão na mão. Aliás, síndico acho que nem dorme, de tanto que pensam nele. Eu acho que o síndico tem uma vida bem complicada. É verdade que síndico não paga condomínio? Depende do que for estabelecido pelo condomínio. Tá. Tem condomínio que dá isenção da taxa condominial para o síndico. Porque de repente é boato, né? A vantagem dele é que ele não paga. Não, tem síndico que paga, sim, paga o condomínio normal. Mas é que dá uma vantagem, porque já que ele vai administrar tanto problema. Inclusive, hoje está muito na moda o síndico profissional. Profissional. Eu acho uma ideia excelente, porque ele, além de ter a experiência por todas as situações que ele geralmente passa, ele não tem aquele confronto direto, não tem a emoção envolvida com o condômino. Né? Então, porque o condômino fala assim, esse síndico não faz nada, aí o outro conta para o outro vizinho, aí chega na orelha do síndico, que falaram mal do síndico, então já começa a envolver uma questão emocional muito ruim que dificulta a administração. Mas aí a gente adentra no protocolo do síndico profissional, que é outro planeta, porque ele pode pegar 2, 3, 4 condomínios para ser síndico? Pode, não tem limitação. E como é que segura essa onda toda? Se ele tiver uma empresa estruturada, ele consegue fazer a gestão de 3, 4, 5 condomínios, não tem impedimento nenhum. Aliás, muitos síndicos fazem isso. Eu moro em condomínio, eu sei que o síndico do meu condomínio é um síndico profissional. E ele também administra, ele também é síndico em outros condomínios, fora de lá. É bom porque absorve uma experiência infinita, exato, né? Exato. E não tem a questão emocional envolvida, como eu falei. O outro C, exatamente. O outro C... Bom, do carro nós já falamos das vagas, que é um problema eterno. Das vagas, a questão também da velocidade dentro das garagens tem que ser estabelecida, porque já é norma de segurança, né? Outra questão com relação às vagas de garagem que dá muito conflito, a pessoa tem espaço para colocar um carro e coloca um caminhão, né? Não, ele coloca a moto, coloca o carro, patinete, a barraca de camping. Exato, exatamente. Não é? Sai colocando. Por isso que a figura do storage room, que é o quartinho de dispensa, tinha que ser quase que uma obrigação
legal de exigência da prefeitura. Agora os prédios novos eles estão já tem bastante, né? Mas depende aí de uma limitação física de espaço. E depende do tamanho também, né? Do depósito. De repente, faz um depósito de 1 por 1, você nem entra nem coloca nada. Exato. Então essa questão da briga da garagem é muito grande também, porque coloca um carro maior do que cabe. Não adianta. Num apartamento pequenininho, não adianta. Se cabe uma cama de casal, não adianta você querer colocar uma cama Não adianta king. também, todo respeito às pessoas que trabalham no volante, mas a pessoa não pode pôr uma van escolar numa vaga de carro. Se a vaga é incompatível, então tem que respeitar a vaga. Porque os outros não podem manobrar, né? Não consegue manobrar. Outro problema também com relação às vagas, muitas pessoas colocam lá cadeira, o armário velho, o arquivo, e aí dá uma confusão danada. Não pode também, né? Geralmente não pode, mas eu acho que isso não precisaria nem prever no regimento interno. Tem coisas, doutora, que a gente está falando aqui, eu acho que chega até uns 20% ou mais. Depende do bom senso, a pessoa tem que ter bom senso. Bom senso. Pode não estar escrito, mas e é legal. Pode não estar escrito e é ilegal. Exato. É legal, mas não é bom. Não vai fazer bem para o teu vizinho. Aí não vai... Mas é difícil, as pessoas... Não é todo mundo que pensa no bom senso, com bom senso mesmo, né? Então, às vezes, não quer nem cumprir a regra, não quer cumprir o que está determinado na convenção condominial, não quer cumprir o que está no regimento interno. Ou, às vezes, entende, não, meu vizinho tem que cumprir. Eu não preciso cumprir, né? A gente exige tanto que o poder público cumpra as leis, que as pessoas cumpram as determinações, e quando chega na nossa vez a gente quer se eximir. Para mim não se aplica. Agora, nessas reuniões condominiais, são pacíficas ou há um percentual de muita confusão? Não são pacíficas. Reuniões começam 7 da noite e vão 1, 2, 3 horas da manhã. 3 horas é exagero. Mas as discussões são longas. É sempre bom ter uma pessoa... um síndico que entenda do procedimento correto para que ele delimite as conversas, né? Porque senão foge da pauta do que vai ser decidido naquele dia e se estende. Muita roupa suja é lavada nessas reuniões. Muita roupa suja, muita roupa suja. Nossa, coisa cabeluda. Tudo aparece, né? Mas as pessoas têm que ter um pouco de paciência também, porque não adianta trazer um assunto na hora errada. Então, a reunião vai tratar sobre o assunto A, B e C, as pessoas têm que se limitar àquele assunto A, B e C. A doutora está citando A, B e C, mas é o alfabeto todo. Você vai pensando, mudança, por exemplo. Até que horas pode mudar? Que dias pode mudar? Aí está com o caminhão lotado de imóveis na rua, venceu o prazo do horário. Vai fazer o que com a mudança? De levar de volta? Exato. Pôr na calçada? Aí o bom senso. Aí é o bom senso. Aí é o bom senso. Ter marcado certo o horário. Eu acho que o síndico, ele não tem que ser uma pessoa que vai o tempo todo punir. Não é para isso que ele está lá, ele está para administrar. Né? Mas ele não é bem visto, né? Logo pela figura, né? Ele já tem aquela pecha erroneamente, de pessoa... injustiça porque ele total. Ele é o fiscalizador, né? Então, ele é o fiscalizador e o agente punidor, porque se você descumprir, ele pode fazer a aplicação das multas. Então, realmente, ele não é bem visto pelos condôminos, mas tem que ter alguém. Ele está lá exercendo somente a função a que ele foi contratado, né? Ou foi acordado. Ele não exerce além daquilo que ele pode. Agora, esse síndico... Bom, o síndico que mora no condomínio, na minha modesta opinião, absorve mais os problemas porque ele está no dia a dia lá. Sim. Né? Ele participa. A figura do síndico profissional é legal, tem 1000 aspectos positivos, mas ele é obrigado a ir todo dia? Não. Não, ele não é obrigado a ir todo dia. Ele é obrigado a resolver os problemas. Mas geralmente eles vão todo dia, dão uma passada, olha o que tem de problema, o que precisa resolver. Depende muito do tamanho do condomínio, né? Se é um condomínio muito grande, vai demandar um pouco mais de acompanhamento do síndico. E ele tem tabelinha de horário para receber as pessoas e as reclamações ou ninguém sabe que horas ele passa? Geralmente, hoje com o WhatsApp, isso ficou bem mais fácil, né? Então, existem grupos de WhatsApp em que o síndico forma esses grupos e as discussões são feitas por ali. E aí a pessoa sabe se o síndico está no prédio, ou se ele vai, ou se ele vai chegar depois. Então, aliás, tem ajudado bastante. O WhatsApp, o Face, mas o WhatsApp é o melhor. O WhatsApp é uma ferramenta interessante. Deu um impulso muito grande nessas questões. Exato. Né? Porque muita coisa já é pré-discutido, não é? Pré-estabelecido. Não é? As pessoas acabam levando muita informação. E para o síndico fica muito mais fácil, né? Porque é melhor você receber um sinal de WhatsApp do que tocar a campainha da tua unidade. Falando que o vizinho de cima está com um salto alto, fazendo barulho. Exato. Isso fora casos de agressão, casos mais
graves, né, doutora? O problema é que o condomínio não sabe qual é a responsabilidade do condomínio. Tudo o condomínio entende que é a responsabilidade do condomínio. O vizinho da casa, de 5 casas para lá, num prédio, por exemplo, o vizinho de 5 casas para lá está fazendo barulho, ele vai achar que é a responsabilidade do condomínio. O vizinho de cima bateu, ralou o carro de baixo, ele vai achar que é a responsabilidade do condomínio. O cara trabalha com fretamento de ônibus para um ônibus que pega 4, 5 vagas de carro. Também ele vai achar que o problema é do condomínio. Ele vai sempre atribuir responsabilidade para o condomínio. Ele não sabe identificar, não, essa responsabilidade não é do síndico, não é do meu condomínio. Por isso que precisa ver bem o condomínio que você está entrando. Se tem vaga para visitante, se crianças, se os amiguinhos do seu filho podem nadar na piscina, pode recebê-los, não é? As festinhas, até que horas podem ser dadas. Exato. Enfim, é muita coisa. Tem de mergulhar mesmo e estudar. Tem que estudar a convenção e o regimento interno. Sempre saber o que está disposto lá. A doutora mora em condomínio? Moro em condomínio. Eu moro em condomínio. E a convenção condominial é enorme, tem muitas laudas. E o regimento interno também tem, mas precisa parar e ler, tem que entender o que tem lá. Na dúvida, questiona para o síndico, mas é bem provável que a sua dúvida esteja no documento. Com certeza. Porque as pessoas não leem, né? As pessoas não têm muita habilidade, não têm muito gosto pela leitura. Eu acho que os síndicos também, acho que eles fazem isso, né? Eles dão palestras e comentam casos do cotidiano. Que são os mais importantes, né? Para dirimir qualquer tipo de dúvida. Sim, os síndicos, eles procuram fazer sempre o melhor. Mas eu volto a falar, o síndico profissional, eu acho que é uma figura bem interessante para administrar esses conflitos de condomínio. E o aumento de condomínio é baseado no quê? Nos índices financeiros? Nos índices governamentais, exatamente. E quando tem um excedente, é por conta de alguma necessidade do condomínio, alguma melhoria, alguma reforma, alguma manutenção. Então, isso vai ser decidido em assembleia para que seja feito aquele aporte a maior. Os gastos, né? Vai consertar o elevador. Ah, não tem conserto, precisa trocar o elevador. Nossa! Aí tem que rachar mesmo. Aí é aquela briga, porque ninguém quer fazer o aumento, mas tem que se submeter. Se a maioria decidir que vai fazer essa reforma, vai ter que se submeter. Aí, quem não pagar, fica inadimplente. Quem não pagar vai se sujeitar aos riscos de uma ação judicial. E o risco da ação judicial não é interessante, por conta da sucumbência, por conta dos reajustes, né? A taxa de inadimplente só traz prejuízo para o condomínio, mas o condomínio tem como Vai instalar câmeras em todos os andares, na piscina, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Orçamento, 48 mil. Pronto. Tem de rachar. Tem que rachar. Todo mundo vai, se tiver decidido isso em assembleia, vai ter que cumprir, tem que se sujeitar e tem que pagar. Tá certo, puxa vida. Doutora Rosana Figueiredo Lino, especialista em direito imobiliário, visitando o Show Mais e mostrando para a gente as vantagens e algumas desvantagens de morar em condomínio, algumas vantagens e desvantagens de morar fora de condomínio. É assim, é a vida. Assim caminha a humanidade. Obrigado, doutora, pela presença. Eu que agradeço. Non piangere mai davanti alla gente che non comprende il significato delle tue lacrime. Ciao bella, buonanotte.